Boa noite a todos. Hoje é exatamente 24 de junho de 2025. Estamos nós reunidos para estudarmos a obra, o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2, capítulo 9, intitulado Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. E hoje nós vamos adentrar na pergunta de número 537. Vamos fazer a nossa prece de gratidão a Deus? Que possamos unir os nossos pensamentos em respeito e gratidão a Deus, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais aqui presentes, unindo os nossos pensamentos para agradecer ao nosso Pai Criador, agradecer ao nosso Mestre Jesus por excelência. Nós te agradecemos. Aos amigos espirituais que aqui estão, nos inspirando e nos conduzindo para uma melhor compreensão do texto. Que essas lições que nos serão trazidas essa noite, amado Mestre Jesus, possam verdadeiramente ser meditada por cada um de nós, para que possamos repensar no que temos feito de nossas vidas. Que a tua paz nos envolva e nós te pedimos a permissão para iniciarmos mais um estudo. Graça te damos sempre. Então vamos para a questão 537, em que estamos falando sobre a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo e, em particular, a ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza, tá bom? Questão 537. A mitologia dos antigos se fundava inteiramente sobre as ideias espíritas, porque nós estudamos a semana passada, os espíritos influenciam na natureza? Sim, lembra que nós estudamos bastante isso. Gente, quando a gente faz um estudo e esquece, só vai ver ele na semana seguinte, a probabilidade de a gente esquecer é muito grande. Então, se nós queremos fixar um estudo, fixar uma lição, é necessário que a gente reveja. Então, isso não é uma questão de dizer, fulano é muito inteligente. Não, fulano é mais interessado. O que caracteriza um aprendizado é a nossa capacidade de interesse, de rever o que nós estudamos. Então, hoje nós temos um recurso muito bom, que é o canal. Então, vá no canal e reveja, por exemplo, hoje ou ontem, eu vou rever o que nós estudamos a semana passada. Então, você escuta lavando louça, você escuta passando roupa, você escuta dentro do trânsito, você escuta, ao invés de nós deixarmos a nossa cabecinha solta, vamos direcionar. Aí sim você vai começar a fixar. Mas se vem só no dia, o livro dos Espíritos fica esquecido dentro do carro ou em qualquer outro lugar, ou a gente nem tem o livro dos Espíritos, acho que a gente não faz anotações, aí fica mais complexo ainda a probabilidade de aprender. Ou seja, o que isso está querendo dizer? É como se toda semana você estivesse começando do zero. Não é perder tempo? É perder tempo. Quem que está enganando quem? Então, o estudo, ele requer de nós uma continuidade. Para eu fixar, eu preciso rever. Então, eu vou ouvir novamente, eu lembro. E nisso você está fixando a lição. E para eu viver, eu preciso primeiro aprender, primeiro entender, de uma forma muito racional. Então, esse é o movimento. Se verdadeiramente eu quero, por que eu estou aqui? Eu não acredito que quem sai de casa, vocês poderiam estar em casa assistindo essas séries, né, dormindo de perna para cima no ar-condicionado. Eu tenho certeza que se vocês estão aqui, é porque de certa forma vocês carregam interesse em aprender a lição, né? Ninguém sai de casa para fazer hora na Fundação Allan Kardec, né? Em qualquer estudo. Então saibamos valorizar isso. Então para isso eu tenho que rever. Tia, eu não sei acessar esse negócio de site não, porque lembra que nós temos um canal com todos os estudos, que é o canal EOS Manaus. Se você não consegue, releia. Pare e vá reler o que nós estudamos, que aí sim a gente consegue fixar
a lição, ou seja, saiba valorizar o seu tempo. E mente ocupada deixa de ser uma oficina, muitas vezes, da perversidade, e a gente não consegue entender muito bem, né? Então, ocupe a sua mente com coisas que verdadeiramente te tornam o ser humano melhor. Então, nós estudamos a semana passada justamente a influência dos espíritos na natureza, atuando sobre a natureza. Então, hoje ele vai dar continuidade a esse estudo. E os espíritos influenciam, sim. Nós citamos até o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele manda o quê? Acabar com a tempestade, acalma a tempestade. Lembra disso? Tempestade, o vento, e imediatamente tudo parou. Então, só essa citação do nosso Senhor Jesus já deixa bem claro que os espíritos influenciam, sim, em a natureza. Tá bom? Bora lá? A mitologia dos antigos se fundava inteiramente sobre as ideias espíritas, com a única diferença de que consideravam os espíritos como divindade, né? Então, para eles, espíritos eram a divindade. E aí ele vai ainda explicar. Representavam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir a vegetação e etc. Essa crença é destituída de fundamento, né? Que é uma crença antiga. Então existia o Deus da chuva, o Deus do trovão, o Deus do sol, o Deus do vento, o Deus dos cereais, né? Daí vem a deusa Ceres. Então para tudo tinha um Deus. Deus da colheita, para tudo tinha um Deus. Então ele pergunta se isso, na verdade, se essa crença, ela é destituída de qualquer fundamento. Vamos ver a resposta? Responde os espíritos, tão pouco destituída de fundamento que ainda está muito aquém da verdade. Então, é destituída de fundamento? É. Está muito longe da verdade? Está. Não é isso. Continua a pergunta. 537A, em cima dessa resposta. Pela mesma razão, poderia então haver espíritos que habitem o interior da Terra e que presidam aos fenômenos geológicos? Ou seja, no centro da Terra, existem ali espíritos que estão no centro da Terra, equilibrando tudo? Essa é a pergunta, no centro da Terra. Resposta. Esses espíritos que atuam sobre a natureza não habitam realmente a Terra, mas regulam os fenômenos da Terra e os dirigem, conforme suas atribuições de cada espírito. Esses espíritos não estão no centro da Terra. De onde eles estão, eles administram. E ele diz, um dia tereis a explicação de todos esses fatos e os compreendereis melhor. Ou seja, essa compreensão é para o agora? Não, se um dia nós vamos conseguir compreender de uma forma mais lógica, de uma forma mais racional. Mas não é assim, o espírito não está preso no centro da Terra para realizar os trabalhos que devem realizar, ok? Continua ainda, ele fez a 538. Os espíritos que presidem os fenômenos da natureza formam categoria à parte no mundo espiritual? Então, ou seja, os espíritos que estão trabalhando, administrando e presidindo a natureza. Aí ele pergunta aqui, a primeira pergunta, a categoria deles, né? Formam categoria à parte no mundo espiritual? Eles estão separados, é a parte do mundo espiritual? E aí ele faz a segunda pergunta. Serão seres especiais ou espíritos que foram encarnados como nós? São seres diferenciados especificamente para o trabalho da ação na natureza? Ou são espíritos que já viveram na Terra? Entendemos a pergunta? Vamos ver a resposta? Ele diz que o serão, ou seja, serão o quê? Espíritos, ou que
Foram o quê? Espíritos encarnados. Espíritos encarnados. Porque a primeira pergunta é, primeiro, formam a categoria à parte no mundo espiritual? A parte no mundo espiritual? E ele fez a pergunta, serão seres especiais ou espíritos que foram encarnados como nós? Ou seja, já foram encarnados, ou seja, já esteve na condição de alma, e o serão, ou seja, serão espíritos. Então, com essa resposta aqui, ele está partindo do princípio, vamos lá, vamos entender. Como é que chove? Cientificamente, como é que ocorre uma chuva? O calor, a densidade, evapora a água, a atmosfera faz com que ela o quê? Vá se condensando e vai formando aquelas nuvens. Quando nós falamos do reinos, nós falamos do reino mineral, do reino monera, do reino vegetal e do reino animal. Não existe reino hominal. O hominal é o animal. Então, quando nós falamos desse reino do mineral, água, pedra, nós começamos a entender o quê? Aonde que o princípio inteligente ele começa a ser elaborado? No átomo. Então, quando ele diz assim, o serão, é porque esses princípios inteligentes que compõem essa nuvem, um dia será espírito. Que é o princípio inteligente que está começando a ser elaborado. Então, a gente entende isso pela última questão, 540, que ele vai dizer do átomo ao arcanjo. Então, é por isso, volta aqui, então, parte desse princípio, quando a gente faz pergunta para os espíritos, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente está perguntando para entender bem a resposta. Senão ele acaba respondendo de uma forma genérica. Então aqui quando ele está falando que o serão, ele está falando do princípio inteligente, que um dia será espírito e que compõe. Então essa nuvem que condensa, ela está submetida a uma lei natural. E essa lei natural, se nós já estudamos o livro dos Espíritos, ela faz parte de uma lei divina. Dá para entender isso em casa, lendo correndo? Por isso é que é de fundamental importância estudarmos em grupo e ampliarmos a nossa compreensão. Então, por isso que aí a gente vai entender a próxima resposta. Para que essa chuva aconteça, é necessária a união de muitos princípios espirituais que estão em cada átomo. É um conjunto. E ainda assim, essa união preside um espírito superior que coordena tudo isso. Então, não é só o espírito superior, é o espírito superior, mais essa multidão de princípios espirituais. Tudo em a natureza está submetido à lei natural. Ficou complexo? Eu sei que é muito complexo nós pensarmos na evolução do espírito. Você vai dizer, então quer dizer que um dia eu fui... Gente, é elaboração. Eu vejo um bolo pronto. Eu olho para 2 ovos que foram separados para aquele bolo. Eu posso dizer que os 2 ovos são um bolo? Os ovos são o quê? Parte, irão contribuir para formar um bolo. Então, no processo de elaboração desse princípio inteligente que começou em um átomo, é a elaboração do espírito. O espírito, ele não foi criado assim, espírito, pronto, a partir de hoje você está dotado de razão, você tem uma inteligência que vai ser desenvolvida, a tua capacidade, não é isso. E você, espírito, já tem todo o domínio sobre a matéria. Não. A união do espírito com E minúsculo, ou seja, do princípio inteligente com a matéria, a gente vai aprender aqui, é para intelectualizar a matéria. O que isso quer dizer? Um átomo, se ele tem um movimento inteligente, é porque existe ali um princípio inteligente, que é esse princípio inteligente que a física não consegue entender. Que se você for só pelo lado material, você não consegue entender o ato inteligente de um átomo. Agora, por isso que o Einstein tinha aquela frase, quando ele fazia uma descoberta, para surpresa dele, ele encontrava Deus lá dentro, ou seja, ele encontrava uma lei que regia aquilo,
que não tem como ele mudar. Então o cientista, o físico, ele consegue descobrir uma lei que já existe, mas ele não tem como mudar essa lei. Se ele junta determinados átomos, o resultado será sempre o mesmo, não tem como ele alterar isso. Entende isso? Então, essa elaboração, ela começou no princípio inteligente, esse princípio começou no átomo. E esse movimento é necessário para que esse princípio inteligente comece a ter contato com a matéria. Hoje, qual é a nossa maior luta? É administrar a matéria. Nós ainda somos escravos da matéria. Matéria, inclusive, falando da matéria, essa matéria orgânica. Então, a gente se submete aos desejos físicos, às necessidades fisiológicas. Fome é uma necessidade fisiológica? É, faz parte. Você pode se tornar um escravo disso? Pode. Você pode prostituir isso? Pode. Entende? Vamos pegar uma emoção básica, as emoções básicas fisiológicas. A raiva é uma emoção fisiológica? É. É resultado do organismo? É. Está para te proteger? Está. Tu pode adoecer essa emoção? Posso. Então, o nosso convite agora, na condição de humanos, dotados de inteligência, é saber exatamente administrar o corpo físico, a matéria. Por quê? Porque nós estamos caminhando para a angelitude. E uma das características de um espírito superior é a sua capacidade de administrar com todo o poder necessário, vamos dizer assim, a matéria. Então, o que caracteriza um espírito superior é que a matéria não exerce mais sobre ele nenhuma influência. Pode estar com os hormônios desregulados por conta da menopausa, ele vai identificar, ele entende, porque ele é um ser dotado de inteligência, ele sabe o que ele está passando, mas ele administra isso. Ele está com uma cólica, está com uma dor, ele reconhece, sabe que precisa de um tratamento, mas ele sabe administrar isso. Ele está com uma fome que é necessário para a manutenção do organismo, mas ele sabe administrar isso. Ele está ali naquele período da adolescência, fase adulta, em que os hormônios tomam uma proporção muito grande, justamente por conta da procriação. É esse o período que a gente mais está apto à procriação, nós bem sabemos, essa idade, o jovem adulto. Então o corpo grita, é como se você estivesse entrando, olha, esse é o teu melhor período de procriar. E para procriar você precisa ter o desejo sexual e procurar um parceiro e uma parceira. Isso faz parte. Mas se eu sou um ser inteligente, que entendo a minha condição, consigo regular e consigo cuidar disso, administrar isso e não ser escravo disso. Então olha para o corpo não como algo que é um pecado, mas como um processo natural do organismo e muito mais de você poder perpetuar a espécie. Entende? Então você passa a ter uma leitura mais adulta, uma leitura mais coerente e consciente com o teu próprio corpo físico. Você passa a respeitá-lo e cuidar dele, e não ser escravo dele, como se fosse um carro sem freio, solto em uma ladeira, que vai provocar vários acidentes. Entende isso? Então é esse meu processo de evolução. E isso tudo para quê? Nós saímos da animalidade, mas a animalidade não saiu da nossa condição. Então a gente ainda morde, a gente briga igual um animal mesmo, de bater boca, de latir, de morder. Isso é coisa primitiva, e nós ainda somos extremamente, marcamos bastante território. Isso aqui é meu, não invade não. Se você invadir, eu fico com raiva, eu fico emburrada. Isso é coisa de animal irracional e primitivo, que marca ali território. Só falta fazer xixi no cantinho para dizer, olha, tá aqui, isso é meu, não invada, por favor. Então isso mostra ainda muito o nosso primitivismo, a nossa aproximação da animalidade. Eu saí da animalidade, mas a animalidade ainda não saiu de mim, né? Então o que caracteriza um espírito nobre é justamente essa capacidade de administrar a matéria, de administrar as emoções, de administrar tudo. Está acima de tudo isso. E a gente só consegue isso na prática. Praticando. Então, entender o processo de evolução,
Começa no átomo, vai ali para monera, entra ali átomo, mineral, né? Mineral, monera, depois vai entrar no vegetal, depois vai passar no animal. O que nós temos que ter consciência é que esse nosso processo de evolução aconteceram em planetas que talvez nem mais existam. Nós estamos falando de trilhões e trilhões de anos, gente. Essa elaboração, ela é lenta. Para nós, porque para Deus não existe passado e nem existe futuro. Para Deus só existe presente. Isso está no livro A Gênese, né? Para Deus não tem passado e nem futuro. Tudo é presente. Tá? Então entenda só isso. Esse processo de elaboração do princípio inteligente não iniciou na Terra. Aqui na Terra nós já começamos como espírito. E muitos foram exilados de um outro sistema. Nós conhecemos um sistema que enviou grupos para cá, o sistema de Capela, mas talvez outros também, não sabemos. Tá bom? E nós não estamos aprisionados à Terra, nós somos espíritos, como a gente diz, os planetas, eles são solidários. Se eu chegar no nível de evolução, que eu não tenho mais nada a aprender na Terra, eu posso ir para um outro planeta mais evoluído e me liberto desse rio de lágrimas. Esse rio de torturas que é o nosso planeta Terra, um planeta tão primitivo, de certa forma, que ainda tem guerra. Porque a coisa mais ignorante que pode existir é a guerra. Porque todos nós estamos inseridos, todos nós estamos dentro. Isso prejudica a nós. É você fazer... Gente, mas a gente diz, é um absurdo, mas olha para a tua família. Olha muitas vezes para quem mora contigo dentro de casa. A gente não faz guerra dentro de casa. Se a gente faz dentro de casa, se nós fôssemos líderes, nós faríamos também na nação. Então a gente não consegue viver em paz, em harmonia e em respeito. Porque o que prejudica mais uma vida doméstica? É nós não respeitarmos a individualidade de cada um. A gente quer ir lá dizer o que o outro tem que fazer. É a gente querer monitorar e ser dono de. É isso que acontece com as nações. Porque cada uma tem certeza que é a pessoa certa. Então nós também fazemos isso em um número menor, que é dentro de casa. Eu mando e devo ser obedecido. É coisa de nação. Então a gente olha o micro e a gente tem uma noção do macro. Quando nós tivermos grupos familiares que vivam verdadeiramente de forma cristã, nós teremos um mundo cristão. O lar é o termômetro. Então, entendeu quando ele diz que o serão, partindo do princípio de um princípio inteligente, ou que o foram, o quê? Um espírito encarnado. Já esteve encarnado, que é a alma, e agora está no mundo espiritual. 538A, Kardec ainda insiste na pergunta. Esses espíritos pertencem às ordens superiores ou inferiores da hierarquia espiritual? Partindo do princípio que a gente estudou no anterior, deixa bem claro que tanto também da inferior quanto da superior. Mas ele diz, cada um fazendo o papel que lhe cabe. Depende do papel mais ou menos material ou mais ou menos inteligente que desempenha. Ou seja, quanto mais evoluído o espírito, o papel dele é da inteligência. Quanto menos evoluído o espírito, o papel dele é o material. Mas é um papel. O átomo que está realizando o seu trabalho, as gotículas ali do H2O, eles estão fazendo um trabalho. Eles estão cumprindo um trabalho. De ordem espiritual ou material? Material. Entende isso? Tá difícil, gente. Eu estou tentando ticar, fazer uma mujica para que todos possam entender, né? Vocês têm dúvida quando a gente fala da evolução do espírito? O que eu acho interessante na evolução do espírito é que tudo em a natureza está em movimento. Tudo na natureza está em evolução. Nada está parado no tempo. E o que eu acho mais interessante é a elaboração do espírito. Ele não começou pronto. Tudo que é divino é assim, começa do começo.
né? É uma elaboração, é um artífice mesmo, que vai ali moldando. E a gente diz assim, os espíritos que não têm respeito a Deus, porque questionar Deus é uma falta de respeito. Por que Deus já não nos faz espírito superior? Porque a gente é meio tão perturbadinho que nós nos achamos no direito de questionar Deus, achando que a nossa inteligência é maior do que a dele. Questionar Deus é assim, por que o Senhor, ao invés de ter feito isso, não fez aquilo? Você está dizendo a Deus o que ele deve fazer. Então isso é uma falta de respeito. O processo, deixa eu entender isso, deixa eu estudar, é diferente. Então muitas vezes nós colocamos numa situação de dizer, Deus, por que ao invés de ter feito isso, o Senhor não fez aquilo? Isso é uma falta de respeito. Então o que nós temos que entender é que tudo que é de ordem divino tem começo. E é dentro desse processo segue uma lei. Que nesse processo e nesse percurso, ele vai me conduzir 100% através do instinto. Ele sempre nos conduziu e conduz. Quando nós chegamos nas nossas primeiras encarnações, que ainda éramos muito primitivos, que ainda não tinham desenvolvido a nossa inteligência e a razão, ele continuou nos conduzindo com o instinto. Nós já estudamos aqui o instinto. O instinto é uma inteligência dada por Deus, que acerta sempre. O instinto ele não falha. Quando nós que tivemos, se a gente acompanha o processo de evolução do corpo humano, físico, o primitivo, há uma mudança, inclusive na máquina cerebral. Se nós pegarmos os nossos ancestrais, a gente vai ver uma mudança na máquina cerebral, porque ela foi sendo ajustada para desenvolvermos a inteligência. Então, quando o homem desenvolveu a sua inteligência, dotado agora de razão e acompanhado das suas paixões, ali foi dado o livre-arbítrio para ele. Então, o livre-arbítrio não foi nos dado no início. O livre-arbítrio ele foi nos dado a partir do momento que nós tínhamos condições de escolher. E aí, o que o homem fez? Aí, agora é tão interessante que Deus diz assim, a partir de hoje tu tem teu livre-arbítrio, és dotado de razão, e eu vou pôr em ti a lei, a minha lei, que vai sempre te dizer o caminho a seguir. Se tu não o fizeres, é porque tu tem a livre escolha, mas tu sofrerás as consequências. Por quê? Porque nós fomos criados para ser imagem e semelhança da divindade, ou seja, amar. Nenhum de nós fomos criados para odiar, matar, destruir, perseguir, ou seja, isso é característica nossa, dos terrícolas. Gente, para pensar. Nós insistimos em fazer mal para o outro. É patético isso. Nós insistimos em prejudicarmos uns aos outros. A gente olha para as pessoas como inimigos. A gente olha para as pessoas antipatizando. A gente olha para as pessoas criticando. A gente olha para as pessoas desafiando. Isso é primitivo. E tudo isso é a característica nossa. Mesmo a gente estando dentro de uma mesma doutrina, ombro a ombro, a gente se desafia, a gente vê o outro como concorrente. A gente não consegue entender que nós estamos numa mesma doutrina, estamos no mesmo barco. Então isso mostra a nossa inferioridade. O corpo, ele também está em processo de mudança. Sempre. Vai chegar um momento que nós não teremos mais o sistema digestório. Não haverá mais essa necessidade da alimentação. Então nós estamos no processo, o corpo está em processo de mudança sempre. É porque a gente não percebe muito, mas até o olhar, o globo ocular dessas crianças que estão nascendo é diferente. Prestem atenção.
Então está mudando, está sempre em mudança. Então ele pergunta, esses espíritos pertencem às ordens superiores? Ele diz, olha, depende do papel mais ou menos material ou mais ou menos inteligente que desempenham. Uns comandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem o quê? Inferior. Inferior não é sinônimo de perversidade. Inferior não é sinônimo de maldade. Inferior é menor que o superior. Ok? Não vincula inferior à perversidade. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, tanto entre os espíritos como entre os homens. 539. Na produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é apenas um espírito que age ou eles se reúnem em massa para produzi-lo? Resposta: reúnem-se em massas inumeráveis. Aí tu diz assim, é um monte de espírito? Volta lá. O que é uma nuvem? É o acúmulo do H2O. O que é uma molécula de H2O? Quantos de hidrogênio e quantos de oxigênio? 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Eu só quero que vocês entendam que essa nomenclatura está falando do átomo. Porque nem todo mundo lembra da aulinha de química, né? Eu gosto de simplificar, para que todos possam compreender. Onde é que está o átomo nisso? Então, quando você pega a molécula da água, eu peguei essa molécula simples, né? H2O. 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Mas o que é esse 2? Ele está dizendo que são 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. E que isso aí forma uma molécula. Agora, quantas moléculas dessas nós vamos encontrar numa nuvem? Por isso é que ele usa o quê? Reúnem-se em massas inumeráveis. Mas por que eu estou entendendo que ele também está falando de um princípio inteligente e não só do espírito? Pautado na resposta do 540 que ele vai dar agora. E pautado na resposta que ainda foi, que serão. Vamos para 540 só para fechar, gente? Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa, em virtude do livre-arbítrio, ou por impulso instintivo e refletido. Então, aqui quando ele fala em espírito, virtude e livre-arbítrio, ele está falando do princípio inteligente ou do espírito? Espírito já. Então, ele faz isso em virtude do livre-arbítrio dele, ou ele faz porque ele quer, ou por um impulso instintivo de fazê-lo e refletido? Resposta: uns, sim, sabem o que estão fazendo, outros, não. Façamos uma comparação. Figurai essas miríades, olha aqui. Tá vendo? Então ele pega aqui o princípio inteligente. Miríades de animais que, pouco a pouco, fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Acreditais que não haja aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Ou seja, essas miríades, elas estão aí, esses animais minúsculos, que estão aí nessa formação dessa futura ilha. Você acha que isso daí é um acaso da natureza? Será que algo muito maior e superior não está presidindo a ação de cada princípio inteligente desse? Para o equilíbrio da natureza, formando esses arquipélagos? Acreditais que não haja aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Entretanto, são animais do último grau que realizam essas coisas, provendo as suas necessidades
e sem suspeitarem de que são instrumento de Deus. Esses miríades, desses animais miudinhos, pequenininhos, quase imperceptíveis, que estão fazendo esse trabalho, eles têm consciência disso? É isso que ele está perguntando. Ele diz assim, ó: entretanto, são animais do último grau. São animais do último grau que realizam essas coisas, mas estão fazendo o trabalho, provendo as suas necessidades, mas elas não suspeitam de que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto. Enquanto se ensaiam para a vida, se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos dos quais são agentes, mesmo de forma o quê? Inconsciente. Aí ele vem, aí aqui ele fecha. Primeiramente, executam. Mais tarde, quando suas inteligências estiverem mais desenvolvidas, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. A gente comanda as coisas do mundo material? A gente dirige as coisas do mundo material? Você dirige o próprio corpo? Ou o corpo te dirige? Mais tarde ainda poderão dirigir as do mundo moral. A gente não dirige nem das materiais, quanto mais do mundo moral. Você vê que há um processo aqui que ele dá passo a passo. Olha. Primeiro, vou voltar. Quando suas inteligências estiverem mais desenvolvidas, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as do mundo moral. É assim, aí ele fecha, que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. Do átomo ao arcanjo. O arcanjo começou aonde? Admirável lei de harmonia, da qual vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. E mesmo muitas vezes a gente estudando, e volto assim, gente, estudar o espiritismo, ele é uma ciência. Ninguém vai conseguir aprender o espiritismo uma vez por semana. Você fica assim, eu ouvi uma vez alguém falar, aí você faz às vezes uma interpretação errada e dá uma resposta errada para alguém que te fez uma pergunta. Por quê? Meus irmãos, eu vou falar algo um pouco duro, mas se eu venho à casa espírita uma vez por semana e pego o livro só naquele dia, e quando pego, eu sou um frequentador de casa espírita. Eu não sou espírita, eu sou um frequentador. Porque o espiritismo ele é uma ciência, e como ciência eu preciso me debruçar e estudar. Então, frequentador de espiritismo nós temos muito, mas realmente espíritas convictos que estudam, isso aí somos poucos. Foi bom? Alguma dúvida, alguma colocação? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Não é só o espírito superior, é o espírito superior, mas essa multidão de princípios espirituais. Tudo em a natureza está submetido à lei natural. Então, no processo de elaboração desse princípio inteligente, que começou em um átomo, é a elaboração do espírito. A união do espírito com E minúsculo, ou seja, do princípio inteligente com a matéria, a gente vai aprender aqui, é para intelectualizar a matéria.
O que isso quer dizer? Um átomo, se ele tem um movimento inteligente, é porque existe ali um princípio inteligente, que é esse princípio inteligente que a física não consegue entender. Então o cientista, o físico, ele consegue descobrir uma lei que já existe, mas ele não tem como mudar essa lei. Então essa elaboração, ela começou no princípio inteligente, esse princípio começou no átomo. E esse movimento é necessário para que esse princípio inteligente comece a ter contato com a matéria. Hoje, qual é a nossa maior luta? É administrar a matéria. Nós ainda somos escravos da matéria. Então, a gente se submete aos desejos físicos, às necessidades fisiológicas. Fome é uma necessidade fisiológica? É, faz parte. Você pode se tornar um escravo disso? Pode. Então, o nosso convite agora, na condição de humanos, dotados de inteligência, é saber exatamente administrar o corpo físico, a matéria. Por quê? Porque nós estamos caminhando para a angelitude. E uma das características de um espírito superior é a sua capacidade de administrar com todo o poder necessário, vamos dizer assim, a matéria. Nós saímos da animalidade, mas a animalidade não saiu da nossa condição. Então a gente dá morde, a gente briga igual um animal mesmo, de bater boca, de latir, de morder. Isso é coisa primitiva ainda. O que nós temos que ter consciência é que esse nosso processo de evolução aconteceu em planetas que talvez nem mais existam. Tudo na natureza está em evolução. Nada está parado no tempo. E o que eu acho mais interessante é a elaboração do espírito. Ele não começou pronto. Então, o que nós temos que entender é que tudo que é de ordem divino tem começo. E é dentro desse processo segue uma lei. Que nesse processo, nesse percurso, ele vai me conduzir 100% através do instinto. Ele sempre nos conduziu e conduz. Quando nós chegamos nas nossas primeiras encarnações, que ainda éramos muito primitivos, que ainda não tinham desenvolvido a nossa inteligência e a razão, ele continuou nos conduzindo com o instinto. Nós já estudamos aqui o instinto. O instinto é uma inteligência dada por Deus, que acerta sempre. Então, quando o homem desenvolveu a sua inteligência, dotado agora de razão e acompanhado das suas paixões, ali foi dado o livre-arbítrio para ele. O livre-arbítrio ele foi nos dado a partir do momento que nós tínhamos condições de escolher. Deus diz assim: a partir de hoje tu tem teu livre-arbítrio, és dotado de razão e eu vou pôr em ti a lei, a minha lei, que vai sempre te dizer o caminho a seguir. Se tu não o fizeres, é porque tu tem a livre escolha, mas tu sofrerás as consequências. Por quê? Porque nós fomos criados para ser imagem e semelhança da divindade, ou seja, amar. Dos terrícolas. Gente, para pensar. Nós insistimos em fazer mal para o outro. É patético isso. Mesmo a gente estando dentro de uma mesma doutrina, ombro a ombro, a gente se desafia, a gente vê o outro como concorrente. A gente não consegue entender que nós estamos numa mesma doutrina, estamos no mesmo barco. Então isso mostra a nossa inferioridade. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Assim agradecemos a Deus nosso Pai por mais uma oportunidade que nos foi dada de estudo, de reflexão em torno da natureza e da ação dos Espíritos sobre a natureza. Desperta-nos, Senhor, para que possamos compreender essa doutrina com mais maturidade e comprometimento. Que a Tua paz nos envolva hoje e sempre. Graça de Deus. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.
Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.